Transformação. Oferecimento. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Vem aí o Vestibular FCJP 2018. Inscrições abertas. Valorize quem trabalha pelo desenvolvimento de nossa cidade e região. São 15 anos de história. Uma instituição conceito 4 pelo MEC em vários cursos, numa escala em que a nota máxima é 5. A FCJP te ajuda a entrar na faculdade em 2018. Consulte nossos programas de vantagens, projeto empresarial 30% de desconto, financiamento social sem juros, FIES e muito mais. Cursos em várias áreas. FCJP, crescendo e ajudando João Pinheiro e região a crescer. Vestibular 25 de novembro. Acesse fcjp.edu.br ou ligue 3561-3900. FCJP, educação que traz oportunidades. Olá, estamos iniciando o programa Transformação e mais uma vez é sempre bom estarmos juntos e podermos compartilhar um assunto desafiador. Satisfação, pastor Emerson, estarmos juntos, podendo trazer mais um assunto relevante para os nossos telespectadores e internautas. Bom, a gente está vivendo hoje nessa pós-modernidade uma vida de muita pressão, de muita agitação, muitas cobranças, muitos compromissos, muitas informações. E uma tendência, pastor Denner, é das pessoas desenvolverem doenças emocionais. E a mais clássica é a depressão. Então a gente vai falar um pouco sobre a cura da depressão, como enfrentar a depressão. É fato que hoje as pessoas estão mais doentes emocionalmente, não é? Sim, é um assunto bem delicado e nós não podemos fazer um mero caso. A gente percebe às vezes que as pessoas de fora, de uma forma inconsciente ou insana até mesmo, maltratam pessoas depressivas achando que é simplesmente uma falta de vontade, como estar com preguiça de viver. Mas é algo muito sério, delicado, que precisa ser tratado com maestria. Na verdade, o ser humano tem uma tendência de fazer uma avaliação sempre superficial, né? Rasa, né? Tanto do seu semelhante como da própria realidade. Mas aquilo que a gente vê externamente muitas vezes incomoda. Porém, a depressão ou a doença emocional é uma enfermidade da alma. É uma espécie de ferida invisível. E as pessoas estão sofrendo e não sabem muitas vezes o que fazer. E muitas vezes também se torna uma realidade aguda, né? Crônica, e a pessoa está ali aflita, angustiada e não sabe que caminho tomar, né? Sim, e o sentimento da angústia ele é muito preocupante, porque ele gera um nível de aflição muito grande na alma do ser humano. Fisicamente, nós temos os canais para liberar aquilo que não presta para o nosso organismo. Porém, emocionalmente, nós não temos. E nós vamos armazenando lixo, sentimentos negativos na mente, na alma, figuradamente no coração. E isso acaba acarretando mesmo em uma situação de aflito, de angústia, de frustração, de não ter mais vontade, de nem mesmo viver, de romper, de desenvolver atividades simples, como tomar banho, como fazer uma boa comida, desde as mais complexas. Bom, quem sofre de doença emocional precisa estar consciente que se trata de uma realidade que pode atingir a todos. Eu vou até citar o caso aqui de um profeta, há tantos exemplos bíblicos, né? Mas o profeta Jeremias, ele fala com Deus e olha só a expressão dele. Ele diz: porque é perpétua a minha dor e incurável a minha ferida que se recusa a ser curada? Serás tu para mim como um ribeiro ilusório, como águas inconstantes? De certa forma, esse homem de Deus, esse profeta está falando: olha, eu tenho uma ferida interna que ela não se cura e estou sofrendo, né? E ele chega a apelar e clamar a Deus e de certa forma ele diz: olha, eu não estou vendo nada acontecer. Então é importante a gente destacar algumas coisas que podem ajudar o nosso telespectador. Primeira delas, se a pessoa está sofrendo emocionalmente, significa que existe uma perturbação emocional, ou seja, tem um conteúdo que a aflige,
E todo mundo os tem. Todos têm esse sofrimento interior, esse conteúdo que gera sofrimento. Mesmo porque esse conteúdo ele é resultado das escolhas que fazemos. E a filosofia contemporânea vai falar um pouco sobre isso no que tange à liberdade. E Sartre, filósofo existencialista, dizia que a liberdade está para a responsabilidade. E nem sempre nós sabemos lidar com essa responsabilidade de escolher. E quando escolhemos, naturalmente, nós temos que abrir mão. E ao abrir mão de algumas coisas ou pessoas em nossa vida, nós não conseguimos lidar com a realidade. Então aí vem a realidade da morte, a despedida do luto, o fim de um relacionamento, a questão do trabalho, a questão financeira. Então muitas vezes a angústia dessa escolha, que às vezes ela é direta e às vezes indireta, recai sobre a gente um sentimento de aflição. Parece que escorre pelos dedos, pelas mãos, e o ser humano perde aquele, entre aspas, controle que ele pensa ter. Bom, eu quero destacar o seguinte: mesmo sendo o poder de escolha o nosso grande desafio e as escolhas acarretarem consequências que geram sofrimento, a gente também não pode deixar de destacar o seguinte: cada um tem uma estrutura emocional. A personalidade, ela é formada a partir dos contatos, né? Dos vínculos emocionais, das experiências. Então, além das decisões ou das escolhas que geram o sofrimento, existe também um estado emocional, ou seja, esse nível de perturbação emocional vai variar de pessoa para pessoa. Uns vão ter esse nível mais elevado, outros menos, mas todos no fundo têm também uma tendência ou a viverem mais tristes, serem mais sensíveis, e outros menos. Então esse é um fator. Sim, isso é um fator histórico de formação. Cada um tem uma formação emocional dentro de um lar, de uma família, dentro de um contexto, ou em que ele foi impulsionado, ele se retraiu, e tudo isso contribuirá continuamente para ele ter suas reações diante das mazelas ou dificuldades da vida. Olha só, então a gente precisa deixar para o nosso telespectador o desafio de começar a pensar sobre si mesmo. O ambiente, o contexto, a vida, a história, o que está por trás do seu histórico de vida? Porque isso vai ajudá-lo a conseguir se autoavaliar e também caminhar para uma qualidade maior de vida. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e já voltaremos. Vem aí o Vestibular FCJP 2018. Inscrições abertas. Valorize quem trabalha pelo desenvolvimento de nossa cidade e região. São 15 anos de história. Uma instituição conceito 4 pelo MEC em vários cursos, numa escala em que a nota máxima é 5. A FCJP te ajuda a entrar na faculdade em 2018. Consulte nossos programas de vantagens, projeto empresarial 30% de desconto, financiamento social sem juros, FIES e muito mais. Cursos em várias áreas. FCJP, crescendo e ajudando João Pinheiro e região a crescer. Vestibular 25 de novembro. Acesse fcjp.edu.br ou ligue 3561-3900. FCJP, educação que traz oportunidades. Estamos de volta então para o nosso segundo e último bloco. Pastor Denner, falando da depressão, a gente já pensou a questão da estrutura emocional, das decisões, das escolhas, né? Mas tem um ponto também que são as experiências traumáticas, ou seja, eu posso tomar decisões, eu posso ter uma personalidade mais ou menos descompensada, mas também há fatos, há acontecimentos externos que vão de alguma forma exercer uma pressão. Então, num dado momento, a pessoa, por exemplo, pode estar sofrendo a pressão do desemprego, a pressão financeira ou a pressão de não conseguir se relacionar bem com o seu cônjuge, com a esposa, ou com o marido, ou com a família. Então, se isso está acontecendo, a pessoa precisa identificar, saber o que está de fato ocorrendo para poder mexer, para buscar também auxílio, né?
Infelizmente a gente muitas vezes acaba buscando medidas paliativas, que a gente pensa que resolverá o problema, quando na verdade não resolverá nada. Então muitos acabam se voltando para o álcool, para as drogas ilícitas, que são os ansiolíticos, e querem dormir durante o dia, tomam remédio à noite. Então estão fugindo e pensam que vão resolver, mas não vão. O problema continuará ali. Então é necessário que, por mais difícil que seja, procurar os profissionais competentes, procurar força, procurar ajuda dentro de si, procurar ajuda em Deus, procurar ajuda na família, procurar ajuda em amigos para resolver. Não adianta nós acharmos que, deixando de lado, nós resolveremos o problema. Eu quero destacar o seguinte: na verdade, esse deixar de lado, fazer pouco caso, é a pessoa ficar atrelada ao problema. É uma espécie de prisão emocional. Então, se você tem um fato que gerou um entristecimento, uma perda de motivação, é preciso identificar e atacar o problema e não ficar acorrentado, aprisionado. Então, quando você fala de buscar profissionais, a gente sabe que na prática, muitas vezes, a maioria das pessoas não tem acesso a uma condição de um tratamento, mesmo havendo recursos públicos, portas abertas, né? E a questão também até do investimento. Então, a pessoa precisará sempre buscar alguém que tenha mais condições do que ela para ajudar a identificar o problema, orientar, para que ela possa enfrentar e vencer o problema. Então, buscar ajuda. Buscar ajuda. Agora, principalmente, o senhor falou e eu quero reiterar, é a questão da pessoa entender que a maior ajuda que ela tem depois de Deus está nela. Porque às vezes as pessoas colocam no outro toda a expectativa e o outro vai falhar. Não adianta você pensar que seu cônjuge, seus pais, amigos, colegas de serviço vão ser plenos em tudo, e não vão. Então às vezes tem pessoas que ficam tão angustiadas que fazem das outras reféns do problema delas durante a madrugada, à noite, durante o dia, e querem o tempo todo ter alguém por conta delas. Aí entra até aquele nível de frustração com as pessoas e ao mesmo tempo, né, um certo peso, né? A pessoa acusa ou ao mesmo tempo chega ao nível de abusar da outra, realmente se prendendo ao problema, vivendo no problema. E se torna enfadonho e cansativo. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque não faz bem. Então assim, é a mesma coisa que eu digo aos meus alunos sobre a motivação. Não adianta eu ficar esperando que um professor me motive, que a escola me motive, quando eu cresço. Não adianta eu esperar que o patrão, o ambiente de trabalho vai me motivar. Eu que preciso me motivar todos os dias ao acordar e falar: eu preciso ralar, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás do pão de cada dia. A motivação, ela tem que vir de mim. Não adianta eu pensar que depende só do outro. Em outras palavras, então, a gente já caminhando aqui para a nossa conclusão, a decisão própria de enfrentar o problema, de lidar com o problema é fundamental. Mas claro que essa solução não virá só com um simples esforço. É preciso vigiar os seus sentimentos, os conteúdos que estão dentro de você, buscar esse apoio, depender de Deus, porque Deus é capaz de curar. Mas o próprio profeta Jeremias, que eu citei, lá no capítulo de número 17, né, depois dele falar da sua cura, da sua doença que parecia incurável, ele fala a Deus: Senhor, cura-me e serei curado. Então, esse recurso sobrenatural, né? Deus pode nos curar. Buscar Ele. Jesus é a porta, o resto é beco sem saída. Então se volte para Ele, porque é através dele que você, como Ele mesmo disse, entrará, sairá e achará pastagem para a sua vida. Ele até afirmou: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então todo que vai a Jesus vai encontrar descanso para a sua alma. É um descanso emocional. Deus possa te abençoar e até o nosso próximo encontro.